Fala galera, bem-vindos aí ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui porque a gente quer falar para vocês o que a gente gosta de ver na hora de comprar uma ação, na hora de analisar uma empresa. Então fica com a gente até o final que tem várias coisas que a gente quer comentar hoje, você tem que prestar atenção, hein? Então, o racional é a gente comprar boas empresas, ou seja, empresas que você analisa, você vê que são empresas de qualidade, tem uma estrutura boa, a preços medianos, ou seja, a preços razoáveis, que você pode comprar e você sabe que ela vale mais do que aquilo que você está comprando. E essa arte de descobrir o valor real, de ver o quanto que a empresa realmente vale e comparar ela com o valor que o mercado está pagando, é chamado de valuation. E dessa forma a gente pode observar qual o preço justo a se pagar por uma companhia. Para fazer isso que o Maranga falou, geralmente as pessoas teriam que ter um grande conhecimento contábil para ler os demonstrativos de resultado, compreender, traduzir, entender. Porém, uma maneira simplificada de você estar entendendo isso é através de indicadores. Então, o mercado financeiro, de certa maneira, ele já determina indicadores que vão traduzir a informação que você quer absorver. Por exemplo, você pode entrar no site Status Invest, você coloca lá o código da ação que você quer estudar e ele já dá os indicadores, por exemplo, que você procura. Porém, para essa pesquisa fazer sentido, para esse indicador realmente ter valor, você tem que comparar. Porém, a comparação ela tem que estar sempre alinhada ao mesmo setor. Porque existem setores, por exemplo, que exigem um grande patrimônio para gerar lucro. Existem setores que exigem pouco patrimônio. Então, a diferença vai acontecer se você comparar com setores diferentes. O primeiro indicador que a gente vai falar hoje é o ROI, que é o Return on Equity, que é analisar o lucro dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Esse é um indicador de eficiência da empresa, ou seja, quanto que a empresa consegue gerar de lucro com o patrimônio que ela produz. Por exemplo, a Wiz. A Wiz é uma empresa que ela produz muito retorno, ou seja, muito lucro com pouco patrimônio líquido. Então o ROI dela está na casa dos 80 e pouco. O segundo indicador que a gente vai trabalhar é dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Então o próprio nome do indicador já diz como é que ele é calculado, né? Mas para que ele serve? Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você está preocupado se ela vai falir, o que acontece? Se ela for uma empresa com muita dívida e pouco patrimônio, com certeza vai faltar caixa para pagar e honrar com suas dívidas, no caso, né? Então esse indicador é muito importante para saber se a empresa ela vai conseguir honrar todas as suas dívidas se ela vender todo o patrimônio que a empresa possui. O terceiro indicador é o PL. O PL é um indicador muito famoso porque ele analisa quantos anos vai demorar para você retornar o investimento com os lucros gerados pela companhia. E isso é considerando se esse lucro permaneça constante. Né? Então a empresa muitas vezes ela vai aumentar, o objetivo é que ela aumente os lucros, então isso é só considerando se o lucro permanecer constante. Por exemplo, assim, se o preço da ação é R$10 e ela lucra R$1 por ano, então o PL dela é de 10. O quarto indicador que a gente vai falar é o KGR. Geralmente no mercado financeiro a gente trabalha com o KGR de 5 anos. E o que é o KGR? É a anualização do crescimento dos lucros, no caso, né, nos últimos 5 anos. É como se fosse uma média. Então, por exemplo, a empresa teve um KGR nos lucros de 5% nos últimos 5 anos. Quer dizer que, em média, ela cresceu 5% dos lucros nos últimos 5 anos. Isso é um indicador muito bacana para você que quer identificar empresas que estão vindo crescendo, sabe? Então você vê o lucro, ela está crescendo, então bacana, ela está vindo de uma alta. A empresa nos últimos anos ela está com o KGR negativo, então quer dizer que nos últimos anos ela tem diminuído os seus lucros. Isso é muito massa, né? Porque muitas vezes você vai ver lucros muito momentâneos, ou lucros que a gente chama de não recorrentes, porque aconteceu alguma coisa que ela vendeu, às vezes um ativo, vendeu alguma coisa que ela conseguiu muito lucro. Só que é importante que a gente veja o que está acontecendo nos últimos anos, certo? Para a gente ver se isso é recorrente, né? Esse crescimento é recorrente, ou se foi algo de momento. E o quinto indicador que a gente vai ver é a margem líquida. A margem líquida ela é o lucro líquido pela receita líquida, ou seja, é o quanto da receita vira lucro, certo? Porque a empresa ela usa a receita para pagar suas operações, imposto, um monte de coisa. E daí tem uma parte que é o lucro líquido, que é o que realmente ela conseguiu ganhar com toda essa receita. E, por exemplo, assim, se uma empresa ela tem uma receita de R$10, né, simplificando, e ela consegue, né, gerar isso de lucro R$5. Então R$5 é lucro e R$10 é a receita. Então ela possui uma margem líquida de 50%. O sexto indicador, e o último que a gente vai trabalhar, é o Dividend Yield, que seria o quê? O dividendo dividido pelo preço da ação. Ele é muito parecido, por exemplo, com o PL que o Maranga comentou. Porém, o PL ele traz a visão da empresa. O preço da empresa por ação dividido por lucro que a empresa produz na visão dela. O Dividend Yield é a visão, no caso, dos dividendos que o acionista ganha
com base no preço que ele pagou, por exemplo. Então, se ele pagou R$10 numa ação e a empresa deu R$1 de dividendo naquele ano, significa que ele teve 10% de dividendo yield. Isso é muito bacana porque é um indicador que no mercado financeiro é muito conhecido. Tem pessoas, por exemplo, que têm a estratégia de fazer carteiras de investimento totalmente focadas em dividend yield. Isso significa que a cada trimestre ou no ano eles conseguem um bom retorno financeiro simplesmente porque a empresa vai lá e paga o acionista. Um comentário bacana, esse dividend ele geralmente já é depositado na sua corretora, então você não precisa ir atrás desse dinheiro. Então você simplesmente vai aparecer lá dividendo provisional. E essa estratégia de receber dividendos e reaplicar os dividendos é muito interessante, porque isso acaba virando uma bola de neve, porque você vai aumentando o seu patrimônio, vou dizer, investido, você vai recebendo dividendos e vai aplicando esses dividendos de volta. Então isso vira uma bola de neve que acaba gerando cada vez mais lucro. Então isso é muito interessante para a gente que pensa no longo prazo, porque você quer gerar dividendos e você quer investir de volta e você está pensando lá na frente, para que lá na frente você tenha bons retornos. Então a gente falou de todos esses indicadores aqui, que são apenas alguns, né? A gente recomenda que você estude mais, aí, possa analisar mais outros indicadores, porque é muito interessante analisar os indicadores como um total. Você não pode analisar só um indicador e achar que isso representa o que a empresa é, porque cada setor ele tem sua peculiaridade, então cada setor é um pouco diferente e se comporta de maneira diferente. Então é interessante você analisar todos esses indicadores e ainda estudar realmente a companhia, como é que ela funciona, etc. Um exemplo disso que o Maranhão comentou são, por exemplo, empresas que do nada podem começar a apresentar um alto endividamento. Por que isso pode estar acontecendo? Ela pode estar simplesmente investindo. Isso significa que se ela fizer bons investimentos, está expandindo a sua marca, abrindo novas lojas, por exemplo, se você investe em alguma empresa do varejo, significa que o lucro dela pode aumentar, a receita dela pode aumentar. Então não necessariamente ter um alto endividamento é algo ruim. Então isso que você tem que ter em mente como exemplo. Você tem que avaliar todos os indicadores para ter uma conclusão correta sobre a empresa. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Obrigado por estar conosco. Se inscreve aqui embaixo no canal, demora 1, 2 segundinhos e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Valeu, galera! Valeu!